Glória a Deus. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Deus é maravilhoso. Abre a tua Bíblia comigo, fazendo favor, na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número, se eu não me engano, é o 5. Efésios, ou 4. É o 5. Efésios, capítulo 5, versículo de número 1. Efésios 5, versículo 1, amém? Todos que encontraram, digam amém. Amém. Ainda tem alguns procurando, amém? Vamos ler. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. No 3, você fala comigo como filhos amados, amém? 1, 2, 3. Como filhos amados, amém? Podeis tomar o vossos assentos, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Deus colocou um tema nesta noite em meu coração, amém? Como filho de Deus, amém? Como filho de Deus. E tenho certeza que a palavra é para alguém, principalmente para mim e todos aqueles que querem algo especial da parte do nosso bom Deus, amém? Irmãos, nós vemos Paulo, ele convocando em Efésios 5, algo da qual muitas vezes pode parecer até ilógico, né? Como pode nós, seres humanos, né, tão limitado, tão imperfeito, querer imitar Deus? Nós sabemos que a imitação da qual Paulo está demonstrando aqui não é a questão da essência de Deus, em querer ser Deus, parecer com Deus, viver como Deus, expressar ser Deus, né? Da qual muitas pessoas às vezes até pregam, né? Dizendo que nós somos semideuses, que nós declaramos, que nós determinamos, que na nossa língua há tanto poder, né? Nós sabemos que a respeito da morte, da vida que há na língua, não é a questão do que nós falamos em questão de eventos que pode acontecer, mas está falando a respeito de si próprio. É o que nós falamos aqui que pode refletir em nós mesmos, que pode refletir em nosso viver, pode refletir em nosso ser. E nós temos que entender que, de fato, nós, como seres humanos, né, quando nós olhamos a Bíblia, a pior besteira que uma pessoa pode fazer, como também outros já fizeram, é querer ser Deus. Se nós pegarmos a Bíblia, né, quando Eva, através da serpente, foi enganada, a primeira coisa que a serpente diz: sereis semelhante a Deus, sereis igual a Deus. O próprio diabo caiu, né, porque ele quis também estar acima de tudo e ser também semelhante ao Altíssimo. Nós vemos como Nabucodonosor, quando Deus diz que foi pela sua bondade, a sua misericórdia que ele teve aquele reinado, quando ele olhou para o céu e achou que era mais do que Deus, melhor do que Deus, que estava acima de Deus, nós sabemos o que aconteceu com ele. E temos outras também expressão na Bíblia Sagrada, da qual todos que, de uma forma ou outra, né, se orgulharam de tal maneira de deixar o seu coração se sorbobecer, de achar que poderia, né, ser Deus. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que têm essa mesma mentalidade. Muito mais quando, às vezes, né, estão utilizando a fé de uma forma, de uma maneira, que acham que eles são deuses. Mas quando Paulo diz, ser depois imitadores de Deus, a Bíblia não está falando a questão da essência de Deus, de nós acharmos superior e melhores em questão de todas as coisas, porque nós somos Deus, que nós decidimos como Deus, nós falamos como Deus, nós pensamos como um Deus. Não. A Bíblia está dizendo que nós devemos imitar a Deus naquilo que Deus conosco, através de Cristo, comunicou. Eu já preguei aqui nas quarta-feiras, onde nós estávamos no ensinamento dos atributos de Deus, daquilo que Deus comunicou conosco. Eu falei também a respeito das manifestações de Deus através das suas obras, da qual também nós poderíamos entender e compreender aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus se manifesta, não da forma completa, né, mas em questão daquilo que Deus se comunica conosco como criatura. E através disso que Paulo está demonstrando para a igreja de Efésios, que nós devemos olhar para aquilo que Deus se manifestou, por exemplo, a bondade, por exemplo, a misericórdia, por exemplo, uma forma de generosidade, uma forma também que nós paramos para perceber, o nosso Deus não é um Deus egoísta. Você não vai ver egoísmo em Deus, mesmo sendo Deus autor de todas as coisas. Deus, sendo o criador de tudo, ele compartilhou com a humanidade aquilo que é dele.
Se você pegar Gênesis capítulo 1, quando um homem cria, ou melhor dizendo, quando Deus cria um homem, Deus cria para administrar, para governar e para estar acima daquilo que era dele. Deus não foi, de uma forma ou outra, egoísta, demonstrando, né, de uma forma ou outra que o homem deveria estar como um cachorro, né? Nós vemos que, em questão de cachorro, eu falo a questão do estímulo de um cachorro, que sempre está do lado do seu dono, sempre está na atmosfera da forma de ser educado, de ser, de uma forma ou outra, tratado como um cão, né? Um animal da qual só serve, né, naquele momento, para ser desta forma tratado. Não, o ser humano tem muitos privilégios da parte de Deus. E uma das coisas que Deus compartilhou conosco, antes mesmo de nós nem merecer, nós sabemos que é o seu amor, que foi pregado aqui um pouco na quinta-feira, da qual demonstra que Deus não é um Deus egoísta. Deus é um Deus que tem boas intenções para todos nós. O próprio Jeremias vai dizer, bem claro para todos, que os pensamentos de Deus são bons para conosco. Isaías vai profetizar também que os pensamentos de Deus são bons para conosco. A Bíblia vai dizer que a visão, o que Deus tem para nossas vidas, meus irmãos, não tem nenhum tipo de maldade, de egoísmo. O mundo que nós vivemos é egoísta. A forma que o diabo age de uma forma astuta é egoísta. Por quê? Porque ele só está pensando em si próprio, em seus interesses, em suas vontades, em seus querer. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é tão sem em questão de afeto, de orgulho, afeto da qual eu estou falando aqui nesta noite, que o próprio Deus permite Moisés falar com ele. Deus quer matar o povo, mas Deus permite que Moisés intercede pelo povo, ainda fala como homem diante de Deus, e por causa da intercessão de Moisés, Deus então muda a sua sentença. Não que Deus se arrepende, Deus não é homem, mas a Bíblia diz que Deus então pega outro curso, porque Deus não precisava de uma forma alguma do homem para poder interferir nos seus propósitos, porque jamais Deus será falho na questão do que ele faz, mas Deus permite. Nós vemos, por exemplo, o próprio Deus falando de Abraão. Porventura, ocultarei o que eu vou fazer a Sodoma e Gomorra, sabendo eu quem é Abraão, o que ele vai ser, o que ele vai se tornar, a intimidade que eu estou tendo com ele. Olha quem é Deus. Deus vai trazer segredos, Deus vai trazer aquilo que é a mentalidade do homem, a visão do homem, o entendimento do homem é incapaz, somente para mostrar que Deus não é Deus egoísta. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, toda vez que você pensa só em você, toda vez que você olha só para você, toda vez que você só te satisfaz com as coisas que é do seu próprio prazer, toda vez que você só está ligando no seu próprio mundinho, em volta do seu próprio umbigo, no seu própria criação, né, de fantasia que às vezes você tem de vida, porque tem muitas pessoas que vivem em um mundo que não é real. Tem muitas pessoas que vivem de uma forma de instinto de vida que não é aquilo que a Bíblia nos mostra. Mas eu venho dizer para você, você está sendo completamente oposto de imitar a Deus. Porque Deus não demonstrou nenhuma forma sequer egoísmo em nós. Para conosco, melhor dizendo. Porque a própria palavra vai dizer que próprio Jesus, sendo Deus, ele se fez homem como eu e você. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Temos até nos Salmos, né, que fala que ele vai se esvaziando, deixando tudo que lhe pertence. E a Bíblia fala que ele se faz homem, e ele se faz ainda mais, ele faz servo. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Enquanto o diabo queria ser Deus, semelhante a Deus, Jesus se fez homem. E mesmo assim viveu na plenitude de Deus. Mesmo assim viveu na grandeza da graça do Senhor nesta terra. E eu quero dizer para mim e para você, Deus tem tantas coisas para nós, se nós pudéssemos até imaginar ou pensar como em questão, né, daquilo que o pecado causou em nós dano, né? Porque mesmo às vezes nós temos intimidade com o Senhor, se aproximando através da oração, se aproximando através da leitura da palavra, ainda o pecado não permite nos ver perfeitamente. O próprio Paulo diz isso lá em Coríntios, quando ele fala, né, porque enigmas ainda nós vemos, por enigmas nós ainda estamos refletindo, mas um dia aquilo que é hoje por enigma, um dia vai se tornar real, um dia vai se tornar completo, um dia vai se tornar pleno. E nós temos que entender isso, que o diabo, através da astúcia, através do pecado da humanidade, o homem hoje, irmãos, não consegue ver claramente, confiadamente, completamente Deus. Se a Bíblia fala que em Deus não há engano, se a Bíblia fala que em Deus não há treva, se a Bíblia fala que em Deus não há maldade, porque Deus não tenta ninguém com mal e com mal também não é tentado, se a própria palavra diz lá, conforme diz Tiago, que toda boa dádiva vem do Pai da luz, se a própria palavra expressa que o nosso Deus é um Deus de amor,
Porque todos os demais atributos que nós damos a Deus, seja a sua bondade, seja a sua misericórdia, seja a sua graça, seja o seu amor, seja qualquer forma de afeto, inicia no amor. O amor está a razão, a clareza de todas essas coisas, de Deus se manifestar e fazer por nós. E uma coisa que Deus está dizendo para mim e para você, que nós temos que entender, que devido ao pecado nós fomos afetados. Romanos vai dizer que nós estávamos distante da glória de Deus, distante do Senhor. Nós não tínhamos capacidade de se aproximar dele, porque se nós tentássemos fazer isso, nós era consumido. Nós morria. Nós não tinha esta graça, esse caminho que hoje foi nos aberto por causa de Cristo. Mas a palavra de Deus é clara dizer que mesmo assim Deus não desistiu de nós. Que coisa gloriosa. Mesmo assim, Deus não abriu mão de nós. Deus nos ama tanto, 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 que Ele está demonstrando para mim e para você. Se nós queremos ter uma vida que vai valer a pena e uma vida que vai fazer a diferença neste mundo, é somente na possibilidade de nós querer imitá-lo. Querer imitá-lo. Você não pode mentir para você mesmo. Você não pode enganar você mesmo. Você sabe que muitas vezes você não chega a um terço do que você deveria ser para com Deus. Você sabe que muitas vezes, quando você se olha no espelho, você sabe que muitas vezes nem o brilho do Espírito Santo está mais no teu rosto. Você sabe que às vezes, quando você vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que você pensa, as pessoas vão gostar? As pessoas vão me elogiar? As pessoas vão me aplaudir? A primeira coisa, quando você quer criar, quando você quer fazer uma coisa, você está se importando com aquilo que outros estão pensando, ou aquilo que outros irão falar, ou aquilo que outros irão aprovar ou reprovar, ou qual será a reação diante de tal atos. Depois que você pensa, Deus, depois que você pensa, glória a Deus. Por quê? Porque o seu foco não está em Deus. A sua visão não está em Deus. A rotina que você tem de segunda a domingo, se você colocar no papel, se você descrever todo aquilo que você faz no questão do seu eu, das suas vontades, dos seus desejos, do seu querer, eu pergunto para você, onde Deus está incluído? Onde está Deus naquilo que você de segunda a domingo planeja, sonha, deseja, faz, realiza? Mas a Bíblia vem dizer para mim e para você que se nós não vivermos como imitadores de Deus aqui nessa terra, nós vamos poder viver. Deus não vai nos proibir de viver. Mas você não vai viver um terço daquilo que Deus tem para você nesta terra. Você não vai viver um terço do que Deus tem preparado e reservado para você aqui neste mundo. Você pode criar, você pode inventar, você pode projetar, porque isso Deus contribuiu para o homem, compartilhou para o homem, permitiu um homem. Mas, irmãos, todos os caminhos do homem existe falha. Todos os caminhos do homem existe ilusão. Todos os caminhos do homem existe frustração. Todos os caminhos do homem, seja o momento que ele fala e se rende, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais para onde ir. Eu não sei aonde isso vai dar. Eu não sei aonde isso vai chegar. Eu sei que eu quero isso. Eu sei que eu desejo isso. Eu sei que eu estou disposto a fazer tudo por isso. Mas o meio para chegar lá, muitos não se interessam. Por quê? Porque você vive na mentalidade do mundo lá fora. Que ele fala que o processo não se importa. O que importa é a satisfação daquilo que você alcançou. Às vezes você mata, às vezes você traz, às vezes você mente, às vezes você engana, às vezes você rouba. Ninguém quer saber disso. O que é importante é que você conseguiu chegar na sua meta, na sua conquista, entre aspas, que parece ter tanto sucesso. Mas eu estou falando para mim e para você que nesta noite, se nós podemos viver neste mundo, irmãos, a Bíblia nos fala que nós podemos ter algo sobrenatural para viver. Nós podemos ter algo que jamais o dinheiro vai comprar, jamais coisas na vida será igualado. Por quê? Nós temos a oportunidade de viver imitando a Deus. Mas a palavra de Deus é bem clara que nós não devemos somente imitar a Deus em questão de aparência. Porque querer imitar a Deus por aparência é fácil.
Eu posso ali dar um trocado, eu posso ali ajudar alguém, eu posso ali falar que eu amo, eu posso falar aí que eu tenho boas intenções. Mas quem pode saber disso? Quem pode, de fato, reconhecer isso? A Bíblia vai dizer bem claro que tem muitas pessoas que só vivem da aparência. E as suas aparências só têm aproveito para aquilo que é carnal, para aquilo que é para o físico, questão humano, mas não tem na questão da essência, em questão da raiz, em questão do original, a presença do Espírito Santo e a operação de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer para nós, imitar a Deus, muitos até tentam. Muitos até se propõem, porque eles falam de Deus, eles oferecem Deus, eles apontam para Deus, eles descrevem Deus, eles detalham Deus, eles falam tanta coisa a respeito com o nome de Deus. Mas a Bíblia vai nos chamar a atenção que existe um passo muito mais além do que isso. Eu já disse para os irmãos, não é difícil você decorar certas coisas que fala de Deus. Hoje existe enciclopédia, hoje existe dicionário bíblico, hoje existe muitas outras coisas, meus irmãos. Hoje existe horas e horas de teologias aí na internet, no YouTube, se você quiser, de graça, aí, ó, se quiser ouvir o dia todo falando de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que isso não vai fazer de você um imitador de Deus. Não vai fazer você viver aquilo que Deus tem reservado para você aqui nesta terra. Mas eu quero falar com os irmãos que existe uma possibilidade, e essa possibilidade está lá em João, se você puder abrir comigo, fazendo um favor. João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? A palavra de Deus é clara em dizer para mim, para você, que existe uma possibilidade. Mas o poder da qual está escrito aqui, meu irmão, não se iguala à glória humana. Não se iguala a poder humano, a força humana, a desejo ou vontade ou querer humano. A Bíblia fala bem claro, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder. E você já o recebeu? Você tem de fato convicção que nesta noite que você já o recebeu? Porque se você não o recebe, e se você não tem, o que eu estou pregando aqui nesta noite não tem nenhum sentido ou significado para você. Mas aquele que tem o recebido reconhece que existe uma possibilidade de deixar de mentir, existe uma possibilidade de mudar de vida, existe uma possibilidade de não andar na mesma roda, de não andar do mesmo jeito, não viver da mesma maneira. Por quê? Porque existe um poder. E esse poder não vem de nós como homens, que pode até ter um título, que pode ter até uma oratória, que pode ter até uma forma de tentar expressar, ou até mesmo satisfazer os desejos dos ouvidos dos irmãos. Mas a Bíblia diz que esse poder só vem de Deus. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus que tem capacidade para isso. É só Deus que pode assumir esse compromisso e essa, a qual nós acabamos de dizer aqui, de te fazer um filho dele. Mas como eu posso me tornar um filho dele? É você saber quem você é. É bem simples assim, irmão. Você não precisa de tentar ser quem você não é. Você não precisa de tentar disfarçar, você não precisa de tentar enganar. Simplesmente quando você se dobra aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí Ele demonstra para você que Ele tem poder para transformar a tua vida. E eu venho dizer para nós com convicção, Deus quer fazer filhos aqui nesta noite. Deus quer fazer pessoas que venham desfrutar do seu poder que inicia dentro do seu interior, para transformar, para refazer, para construir, para marcar a tua história aqui nesta terra. Irmãos, nós temos que ter convicção que quem vai liberar este poder sobre nós é somente Deus.
E é por isso que nós temos que voltar a Ele. É por isso que nós temos que retroceder a Ele. É por isso que nós temos que nos focar novamente a Ele. As suas desculpas não vai te mudar. O seu ABC não vai te mudar. As suas altas esforças não vai te mudar. As suas próprias determinação de promessa sobre promessa não vai te transformar. Mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, que todos aqueles que o receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Sabe por que nós temos que crer no seu nome? Sabe por que nós temos que acreditar no seu nome? Sabe por que nós temos que pôr a nossa fé no seu nome? Sabe por que nós temos que focar somente no seu nome? É porque somente Ele faz o que eu não posso. Somente Ele é capaz de realizar o que eu não sou. Somente Ele pode de fato fazer o que não tem capacidade e possibilidade em mim mesmo. E a palavra de Deus está nos chamando novamente para que nós viemos nos focar em Deus, nos concentrar em Deus e reconhecer que diante a Ele nós temos que ser sinceros. Se você quer ser um filho de Deus aqui nesta terra, se você quer viver como filho de Deus, você tem que clamar pelo poder de cima, você tem que clamar pelo poder do alto, você tem que clamar pelo Deus vivo. Hoje as pessoas acham besteira, hoje as pessoas acham bobagem, hoje as pessoas acham insignificante você ter que buscar a Deus, você ter que interceder a Deus, você ter que passar momentos, horas na presença de Deus. Quantos aqui, se são um pouco mais antigos na questão do Evangelho, na questão da era da qual nós estamos agora, sabe com convicção que não existe possibilidade de nós ser transformados de Deus, se nós não pagar primeiro um preço diante da sua presença. Hoje as pessoas não levam a pessoa mais a pagar preço diante de Deus. Hoje as pessoas levam a pessoa, não, você é queridinho, você é bonzinho, você é fofinho, você é isso, você é aquilo, você é perfeito, você é ideal. Não, não. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errantes, nós tropeçamos, nós não sabemos, nós não conhecemos, nós falhamos, e é por isso que eu tenho que falar, Deus, eu minto ainda, Deus, eu ainda estou nessa prática, Deus, eu ainda estou nessa vida, Deus, eu ainda estou desse modo, mas a tua palavra diz que o Senhor pode me transformar, a tua palavra diz que o Senhor pode me mudar, e eu quero ser mudado. Eu quero ser transformado, não por fingimento, não por agradar um, agradar outro, não para que eu possa entrar no hall de membro, não para que eu possa participar somente de coisas artificiais, mas é porque eu quero me tornar um filho, eu quero me tornar diferente. Eu quero viver o que outros não vivem, eu quero experimentar o que outros não experimentam, eu quero saber de coisas que outros não sabem, eu quero viver algo da qual somente o teu poder tem capacidade de realizar na minha vida. Mas a Bíblia está dizendo para mim, enquanto você não o receber, não tem possibilidade. Porque não tem como você receber ele hoje e amanhã já está nas drogas, você receber ele hoje, amanhã já está nas coisas erradas, ou você toma iniciativa de tomar somente uma direção, somente um rumo, somente uma vontade, ou você vive sempre nessa balança para lá e para cá. O que você quer dizer, Felipe? Eu estou dizendo, se você tem defeitos, se você tem limitação, se você tem coisas da qual você sabe que são pecados, que não vai permitir você gerar, não vai permitir você desenvolver, não vai permitir você crescer, não vai permitir você aperfeiçoar e cada vez mais provar o poder de Deus, então você precisa de agir rapidamente. E agora? Mas como que eu acho? Como que eu posso agir? Dando as costas para aquilo que está te matando, dando as costas para aquilo que está te corrompendo, dando as costas para aquilo que não está prestando, dando as costas para aquilo que não tem nada de bom para a tua vida. E a palavra de Deus vai ser clara e dizer para mim e para você, receber Jesus no seu coração. Se você não tem força de abandonar certas coisas, tem um pastor, um anjo da igreja aqui disposto a ajudar.
Se você não tem capacidade de deixar certas práticas, porque é muitas influências, é muitas más amizades, é muitas má convicção, convivências, melhor dizendo, procura alicerce naqueles da qual sabe e compreende que enquanto você não decidir mudar de vida, a sua vida não vai progredir. A sua vida não vai avançar, a sua vida não vai adiante, você vai sempre viver esta mimissa de vida, sempre, sem sentir o poder de Deus, sem sentir a graça de Deus, sem sentir o poder de Deus, sem sentir a presença de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim, recebe Jesus no teu coração e joga fora tudo que não presta, joga fora tudo que não vale a pena, joga fora tudo que não faz interesse, joga fora tudo que não faz significado na vida que nós temos em Cristo Jesus agora. Porque enquanto você não decidir recebê-lo por completo, ele vai ficar só batendo na porta. E uma coisa que ele é um ser da qual não cansa. Independente, ele está dizendo, se você abrir, eu vou entrar, eu vou saciar com você, você vai saciar comigo. Com outras palavras, você vai comer comigo, eu vou comer com você, nós vamos ter comunhão, nós vamos ter felicidade, algo vai acontecer, mas enquanto você não decidir o que tem que estar no teu coração, não haverá diferença, não haverá mudança. Mas a palavra de Deus é clara em dizer ainda, olha o que diz aqui no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você não está cansado de tentar todos os momentos satisfazer a carne, satisfazer o homem, satisfazer as coisas da vida, tentando ter um método na sociedade? Um padrão na sociedade, um parecer na sociedade, uma visão na sociedade, um alguém na sociedade? Não. Porque nada neste mundo vai te transformar, os seus amigos não te transformam, a sua mãe não te transforma, o seu pai não te transforma, o seu trabalho não te transforma, a sua escola não te transforma, a sua educação não te transforma, os seus ideais não te transformam, os seus objetos não te transformam, os seus auxílios não te transformam, mas existe um Deus falando aqui, você vai ser transformado, você vai ser mudado, você vai experimentar algo que o homem não pode fazer, algo que o sangue não pode fazer, algo que o varão não pode fazer, mas somente Deus na sua vida. Eu creio nesta palavra, irmãos. Eu acredito, irmãos, nesta palavra, e a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, Deus quer marcar a tua vida aqui nesta terra. E como você está vendo isso, lá em Efésios 5 diz bem claro, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como assim, como filhos amados? Eu estava pedindo Deus, falando com o Senhor, e Deus deu claramente, a única coisa que Deus espera de nós, irmãos, é um afeto como filho. Uma afeição para com Ele como um filho. Eu sei que existe filhos rebeldes, porque a Bíblia fala disso. A Bíblia vai dizer bem claro, se você abrir a Bíblia comigo lá em Deuteronômios, se eu não me engano, eu notei aqui. Quem pode dar glórias a Deus? Glória a Deus. Deuteronômios capítulo 21. Deuteronômio, capítulo de número 21. Versículo, se não me engano, 18. Sim. Que diz, quando alguém tiver um filho, quando mais e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-o lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, e o levarão aos anciões da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade, esse nosso filho é rebelde, contumaz, não dar ouvido à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Irmão, se a lei é contra filho rebelde, a Bíblia fala que esses filhos rebeldes tinham título de filhos de Belial. A Bíblia diz que Provérbio diz que a vergonha da mãe é o filho rebelde.
A tristeza do pai ao filho rebelde. Irmãos, se a Bíblia, em questão da natureza humana, nos permite, como pai ou como mãe, ou aquele que já são ou já foi, sabe o que é ver um filho rebelde, da qual você tem boas intenções. Hoje nós sabemos que é difícil, né? Que hoje tem pai que dá veneno na mão, hoje tem pai que coloca no prostíbulo, hoje tem pai, mas eu estou falando a questão daqueles que têm uma boa consciência, não corrompida, uma boa intenção para os seus filhos, independente de qual seja a sua forma de vida. Porque muitos falam, eu estou na droga, mas eu não desejo isso para o meu filho. Outros falam, eu estou no crime, mas eu não desejo que meu filho entre nisso. Outros falam, eu estou numa vida terrível, mas eu desejo que meu filho seja doutor, meu filho seja advogado, meu filho seja bem-sucedido na vida, que não venha parar onde eu estou. Porque tem afeto de pai, tem afeto de mãe. Reconhece que aquilo não é vida. Reconhece que aquilo não é sucesso, reconhece que aquilo é vergonha, é desmanda, é uma ignorância, e diante de muitas coisas, até repudiante. Mas a Bíblia vai dizer que no povo de Israel, diante da lei, quando tivesse um filho da qual era preguiçoso, um filho que batia de frente, um filho que não queria dar a voz à mãe, a voz ao pai, não queria aprender, não queria crescer, não queria disciplinar, não queria aprender, não queria se tornar um homem, uma mulher, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Nós podemos ter somente na Bíblia, nós temos a face de jovem, de menino, e depois nós temos a face de homem e de mulher, é o que a Bíblia nos ensina. É uma oportunidade que nós podemos ver, e a Bíblia vai dizer uma coisa, os filhos rebeldes deveriam ser trazidos diante dos anciões. Anciões aqui poderia ser sacerdote, poderia ser pessoas mais de idade, com mais experiência, que foram colocadas às vezes como juiz diante daquele povo, que tinha capacidade, tinha por Deus a bênção, e a Bíblia diz, se ele não viesse dar atenção à voz dos seus pais, era morte, era sentença. E a Bíblia diz bem claro, meus irmãos, que era sem compaixão. Porque é um filho rebelde, é um filho desobediente, é um filho, como diz aqui a palavra bem clara, olha o que diz aqui, no versículo aqui, contumaz e rebelde, é insistente, você pode fazer o que for, você pode dar o melhor presente, você pode dar o melhor calçado, você pode dar a melhor faculdade, você pode dar a melhor universidade, você pode dar o melhor emprego, você pode dar o melhor presente, mas vai ficar sempre na mesmice. Sempre na mesma forma, não quer mudar, não quer. E se você andar com essa mentalidade diante de Deus, meu irmão, você só tem a sofrer. Você só vai sofrer. Você só vai perder, porque Deus não dá nada para rebelde, Deus não dá nada para desobediente, Deus não dá nada para quem não demonstra submissão à sua vontade, ao seu querer. Se diante de um homem, nós temos que mostrar, porque Paulo vai dizer também aos Efésios, que vós, filho, obedeceis vosso pai e vossa mãe, porque isso é o primeiro mandamento de promessa sobre vós, para que as vossas vidas sejam prolongadas, para que tenha longas vidas na terra, quanto mais o Deus que está no céu. Da qual sabe o que tua mãe não sabe, da qual vê o que tua mãe não vê, da qual entende o que teu pai não vê, da qual sabe todas as coisas que estão ocorrendo, e você demonstrando como um santinho, você demonstrando como um queridinho, um bonzinho. Irmãos, vamos voltar a Cristo e abrir o nosso coração para recebê-lo, senão nós não seremos filhos de Deus, nada aqui nesta terra. A palavra de Deus é clara em dizer para mim e para você, que Deus nos quer como filhos amados. Olha a palavra filhos, é comum, todos podem ser filhos, todos podem se tornar filhos, todos têm a oportunidade, o privilégio e o querer, às vezes se desejar se tornar filho, mas amados não são todos, não são todos. Como assim, Felipe? Abre a tua Bíblia comigo, a palavra de Deus vai dizer bem claro, deixa eu pegar aqui, abre a tua Bíblia comigo em Colossenses 3,6. Colossenses 3, versículo 6. Que diz, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos do amor, os filhos obedientes, os filhos sinceros, os filhos que imitam Deus, os filhos que têm afeição para com Deus. Não, a Bíblia é clara em dizer, sobre os filhos da desobedientes, rebeldes.
você está traindo ira para a sua vida de Deus. Se você não quer viver como filho amado, você está trazendo ira. A única coisa que Deus tem reservado para a tua vida é ira. Mais nada e nada menos, nada mais. Só ira. E você quer andar assim ainda? Você quer continuar assim ainda? Você quer prosseguir na vida assim ainda? Somente com a ira de Deus sobre você? Somente com a ira de Deus, como se fosse aquele sniper lá de elite, que só está esperando o momento para atirar, para poder, pum. Mas eu quero dizer para nós, Paulo nos ensina que nós devemos andar imitando a Deus como filhos amados. Porque não adianta nada você somente tentar de forma superior, somente de aparência, querer imitar Deus. Mas Deus sabe quem você é por dentro. Deus sabe como você anda fazendo por dentro. Deus sabe o que está o teu desejo, como está a tua vontade. E se você não procura Ele, você é um filho, a Bíblia dizer, bastardo ainda. Porque eu li lá em Hebreus, da qual diz, né, que Deus açoita todos que toma por filho, e Deus corrige a todo quanto ama. E aquele que rejeita a disciplina, torna-se como um bastardo diante de Deus. Será que você não está sendo um filho bastardo aqui também nesta noite? Porque Deus, a única coisa que Deus quer é que nós sejamos filhos amados. O que é se tornar um filho amado de Deus? Irmãos, é nós depender de Deus. É viver na vontade de Deus, no querer de Deus. Nós temos que ver que Deus quer que nós criamos um afeto como filhos. Quando nós pegamos Jesus, Jesus fala para os discípulos, aquele que não se tornar como uma criança não poderá entrar no reino de Deus, ou aquele que se fizer, em algumas versões, como uma criança, não poderá entrar no reino de Deus. Eu quero dizer para nós aqui nesta noite, nós temos que viver como criança na presença de Deus, não na questão do amadurecimento mental, não na questão do intelecto mental, não em questão do nosso conhecimento mental, mas eu estou falando no afeto, no sentimento de nós ter Deus como Pai para nós. Um filho, eu nunca tive um pai, nunca conheci meu pai. Mas se eu tivesse um pai, eu tenho certeza que as bobagens, as besteiras que eu fiz muitos tempos, eu não faria se eu tivesse um pai para buscar conselho. Se eu tivesse um pai para poder, pai, eu estou querendo fazer isso, pai, eu estou querendo fazer aquilo outro, pai, eu estou pensando nisso, pai, eu estou desejando isso, pai, isso é bom para mim? Pai, isso vai produzir na minha vida? Pai, isso vai me levar, vai me colocar, vai fazer de mim alguma coisa na vida? Aí você pensa comigo, se eu como humano tenho afeto para um dia pensar toda a besteira que eu fiz, e se eu tivesse um pai, às vezes não teria feito, enquanto mais nós que temos o Pai do céu, o Pai da luz, o Pai verdadeiro, o Pai soberano, que você não medita, que você não coloca diante dele os seus planos, não coloca diante dele as suas ideias, não coloca diante dele as suas vontades, não coloca diante dele os seus projetos, não coloca diante dele o que você quer se formar, aonde você quer ir, com quem você quer andar, aonde você quer comer, aonde você quer beber, o que você quer fazer da sua vida, e você somente vai, porque você acha que é de Deus. Você acha que você é de Deus, então você é de Deus, então você faz o que você acha que porque você é de Deus. Deus está nos chamando aqui outra hora. Vamos tornar a viver como filhos? Vamos deixar a rebeldia de lado? Vamos deixar a desobediência de lado e falar, Deus, devo eu seguir aqui ou devo seguir aqui? Deus, devo eu fazer assim ou devo fazer assim? Deus, amanhã, se eu pegar isso aqui, qual será a consequência? Deus, se eu honrar esse compromisso que vai durar 5, 6 anos, qual vai ser a sequela, a consequência, qual vai ser os males, qual vai ser os terrores, qual vai ser a adversidade, qual vai ser os perigos que eu vou enfrentar? Deus, se eu assumir essa posição, esse cargo, se eu aceitar esse emprego, Deus, o que me espera lá? Tem gente que acha que eu estou falando besteira, mas é a que a Bíblia nos ensina. Viver como filhos amados, dependendo completamente de Deus, crendo se eu falar, Deus, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu creio que se eu falar com o Senhor vai me ouvir, se o Senhor sabe que tem algo mal, o Senhor vai me prover, se o Senhor sabe que aquele caminho é morte, o Senhor vai me desviar, se o Senhor sabe que essa pessoa tem mais intenso, o Senhor vai afastar de mim, se o Senhor sabe, Deus, que os seus planos não vão ser cumpridos, se eu tomar essa decisão, se eu entrar nesse relacionamento, se eu entrar nesse namoro, Deus está falando conosco, vamos voltar novamente a ser filhos, porque uma coisa que as pessoas não querem é ser filhos. Por que eles não querem ser filhos? Porque eles querem mandar, eles querem determinar,
Eles querem falar e dar a questão daquilo que é da sua visão como se fosse bom. Como se eles soubessem o que é de melhor, como que eles soubessem o que vai acontecer amanhã, como que eles soubessem o que eles estão fazendo. Mas eu quero dizer para nós, vamos voltar à inocência de uma criança. Irmãos, quem já andou na rua sabe, quando você vê aquelas criancinhas, até ontem que eu estava com o pastor andando, eu acho que foi ontem que eu vi uma criancinha com o pai dela, bem pequenininho, acho que deve ter um aninho mais ou menos, 1 ano e meio, ela correndo, o pai vai lá, pega a mão dela, né, e ela acha que ela está livre, porque está muito movimento, tudo, e ela começa a correr, aí ali passa bicicleta, ali passa moto, ali passa, às vezes, o táxi passa lá do outro lado, então, é muito movimento, a criança, ela não vê a maldade, ela não vê o perigo, ela não vê o que vai acontecer, mas o pai não larga a mão. Ela pode birrar, ela pode bater, ela pode gritar, ela pode chorar, ela pode querer. E quando ela se solta e sai correndo, o pai corre atrás e pega novamente. Ainda fala, fica aqui, continua aqui, persevera aqui. Por quê? Porque o pai está vendo os ricos, o pai está vendo os perigos, o pai está vendo o que está para acontecer. E quantas vezes Deus nos faz isso conosco? E nós queremos sair todo iludido aí correndo. Nós queremos sair parecendo que nós somos o dono da vida, que nós somos o tal. E você não está vendo que lá na frente você vai morrer. Você não está vendo lá na frente você vai ser atropelado. Você não está vendo lá na frente você vai cair nesta armadilha do diabo. Você não está vendo que você vai tomar essa decisão, mas você vai chorar, você vai sofrer. E possa até ser também que você vai perder Deus. Porque quando uma pessoa se endurece diante de Deus, a Bíblia fala que Deus permite ele ir nas suas vontades. Ele permite ele ir, cair nas suas ideias, nas suas vontades. Mas eu venho dizer para nós, Deus está segurando-nos aqui nesta noite e falando para mim e para você, eu sei o que é de melhor para você. Eu sei o que é de melhor para a tua vida. Eu sei o que é de melhor para o teu amanhã. Então volte novamente a se comportar como uma criança. E nós temos também que saber que criança tem face, tem etapa. Uma criança inocente é bebezinho, que carrega, que anda. Mas quando começa, por exemplo, 3, 4 anos, já começa o aprendizado. Já começa o ensinamento. E a Bíblia vai dizer lá, se você pegar comigo fazendo um favor, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 2, vai dizer, desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Nós, como dependência de Deus, mesmo sendo meninos, você pode ser um recém-convertido, que está como uma aparência que eu falei, você quer correr, você quer brincar, você quer fazer, e você não está entendendo, e Deus está te guardando, Deus está te preservando, Deus está te protegendo, mas há um momento que Deus fala, não, está na hora de crescer, meu filho, está na hora de desenvolver, minha filha. Está na hora de prestar atenção. E como é que nós fazemos isso? Desejando afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Aí diz no versículo 1, deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimento, inveja e todas murmurações e tudo que não presta, tudo que é pecado, tudo que é errado, tudo que não vale, tudo que não tem sabor, tudo que não tem proveito para a vida espiritual, tudo que não tem nada a ver com Deus, nós temos que deixar. Nós temos que abandonar. Nós temos que tomar uma escolha aqui agora. Por quê? Porque possa ser que amanhã seja tarde demais. Possa ser que depois desse culto não haverá outra oportunidade. Mas Deus está chamando alguém aqui nesta noite. Para de ficar sempre nas mesmas teclas, nos mesmos vacilos, nas mesmas falhas. Por quê? Porque você pode tomar o leite, da qual diz aqui bem claro, o leite racional, puro, imaculado, perfeito, da qual você pode por ele o quê? Crescer. Ele diz, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Você não quer crescer. Você não quer viver na dependência de Deus. Sabemos que tudo tem um momento, tudo tem uma oportunidade. Até o próprio Timóteo experimentou isso. 2 Timóteo 3,13, fazendo um favor. 2 Timóteo 3,13. Diz assim bem claro. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Mas olha o que ele diz no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Você não vem para os cultos de doutrina. Você não participa de nada daquilo que é crescimento espiritual. Você não tem afeição, você não tem desejo de beber, de cada vez mais
ser nutrido pela presença de Deus, pelas coisas espirituais de Deus, aí você só vai viver como os homens maus. Você está enganando e está enganando a si mesmo. Mas Paulo vai dizer para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Se eles fazem, é problema deles. Se eles estão rindo, é problema deles. Se eles acham que aquilo é bom, que aquilo presta, é problema deles. Mas tu permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente é inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você que decide aqui nesta noite. Se você quer viver como homens maus, que enganam, vão enganando, engana a si mesmo, ou você permanece naquilo que Deus está permitindo você saber, você conhecer, você experimentar, você reconhecer, e você tem que permanecer para que você pode aprender, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver. Por quê? Olha o que diz a Bíblia. Abre a Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 18, versículo 18. Gênesis 18, 18 diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha aqui o versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarda o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão, a sede, a vontade, o desejo, a visão de Abraão era ensinar os seus filhos a amar a Deus, temer a Deus, ser obediente a Deus, servir a Deus, ser com herança com Deus e dependente de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 6:7. Deuteronômios 6:7. Que diz assim: e as estimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. A Bíblia fala que Deus ordena ao povo de Israel, aqueles que eram pais, aqueles que tinham família, como cuidar dos seus filhos. A Bíblia diz, olha aqui bem claro, deveria estimá-los e deveria ensiná-los. Tanto falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Não, nós não estamos na igreja, não. Quantas vezes eu já ouvi pessoas, quando nós chegamos em certos ambientes, né? As pessoas falam: nossa, até aqui você vai ficar só falando de Jesus. Seu assunto é só Jesus. Sua conversa é só Jesus. Sua história é só Jesus. Sua vida é só Jesus. Sua visão é só Jesus. Você não vive, não? Você não faz nada mais do que Jesus, não? Irmãos, a Bíblia diz, quer sentado, quer andando, quer deitado, quer levantando. Nós temos que estar focado na palavra de Deus, para que nós, como filhos amados, podemos acertar, fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer o que é honesto. E vocês que estão aqui nesta noite, enquanto você não tiver a palavra de Deus no caminho, enquanto você não tiver a palavra de Deus no deitar, enquanto não tiver a palavra de Deus no deitar, e quando não tiver a palavra estimada a você, você só vai andar perdido. A sua vida aqui na igreja vai ser só de aparência, porque o que você ouça aqui você não pratica lá, o que você ouça aqui você não vive lá, o que você experimenta aqui você não leva para lá, não vai adiantar nada. Mas Deus está chamando-nos aqui nesta noite. Eu quero você como filho amado. E Deus manda dizer para nós aqui nesta noite: se você quer experimentar, se você quer ter um sabor de vida que valerá a pena, é somente como filho de Deus. Experimenta isso nesta noite. Toma essa decisão aqui nesta noite. Siga aquilo que nós podemos falar um pouco aqui, porque é muito pouco, para saber o quanto ainda Deus é poderoso para fazer em nossas vidas. Mas a partir de uma só dedicação sua, uma só escolha sua, você pode mudar para sempre a sua história aqui nesta terra. Que Deus vos abençoe nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus, tua palavra foi pregada no pouco que foi me capacitado, meu Pai, mas o Senhor nos quer como filhos amados, Senhor, dependentes de ti.
reconhecendo, meu Deus, que nós já temos, ó meu Pai, uma afeição para o Senhor, porque o próprio Jesus ensinou, quando orares, orareis sim, Pai nosso que estais no céu. Pai, nos concede mais intimidade com o Senhor, porque nós queremos ser transformados, meu Pai. Nós queremos viver uma vida poderosa, uma vida, meu Deus, ó Pai, marcada, uma vida, meu Deus, sobrenatural. Sim, Senhor, que somente no Senhor é capaz. Tira-nos das ilusões, tira-nos das distrações, tira-nos das vaidades extremas. Tira-nos de todos os propósitos de engano, meu Deus, de mentira, que nós como filhos, às vezes, meu Pai, achamos que é bom, achamos que é melhor, mas ninguém tem mais ou melhor intenção para nós a não ser o Senhor, Pai. E nos ajuda a confiar na Tua voz, a nos esperar na Tua voz, a nos procurar, ó Deus, a Tua aprovação, a nos procurar, meu Deus, a Tua avaliação, procurar, meu Deus, a Tua direção em tudo, meu Pai, da nossa viver, para que nós podemos imitá-lo, para que nós podemos, meu Deus, fazer o que é de coerência ao nosso Pai que está no céu. Tira de nós, meu Deus, exemplos que não prestam. Tira de nós, meu Deus, aparência que não presta. Tira de nós, meu Deus, aquilo, meu Deus, que não tem nada, meu Deus, ó Pai, de bom para nosso viver. E nos concede graça, Senhor, para experimentar ser filhos, ser nova criatura, ser dependentes e fiéis ao Senhor. Mesmo que tenham que perder, mesmo que pessoas se afastem, mesmo que coisas, meu Deus, da vida somem, mas não quero perder, não podemos perder de forma alguma o Senhor, meu Pai. Abençoa-nos do alto céu e nos ajuda que neste mundo, meu Pai, é só com o Senhor que nós podemos viver. Em nome de Jesus, agradecemos.